Capítulo 6 do livro Eu Ainda Digo Sim. Momento decisivo 5. Quando seu cônjuge sofre. Eu gostaria que este capítulo não fosse necessário. Precisamos conversar sobre alguns momentos difíceis, momentos pesados, momentos definidos pelas marcas deixadas, as lágrimas derramadas e a angústia indescritível de ver sofrer quem você ama. Case-se com alguém e você estará comprometido com o bem-estar dela. Claro, todos nós suportamos feridas de nossas próprias batalhas, mas o casamento nos convoca a multiplicar o sofrimento. Se seu cônjuge se corta, você sangra. Quando ele manca, você fica enfraquecido. O diagnóstico dele faz seus joelhos dobrarem. Dizer sim vem com cruzes inesperadas e espinhos indesejáveis. Quando seu cônjuge sofre, uma parte de você morre. É claro que isso não está tão à vista quando assinamos a certidão de casamento. As primeiras partes do casamento muitas vezes são poupadas dessas indignidades. Um jovem casal é magnetizado por um amor que repele e atrai os dois indivíduos até que se unem em uma só carne. Então, como orvalho da manhã, os anos evaporam rapidamente. Os aniversários de casamento passam, os corpos envelhecem. O amor se torna mais custoso. A idade traz consigo a aflição. Sim, suportar nosso próprio sofrimento pode trazer escuridão e humilhação. Mas ver um cônjuge sofrer traz uma tristeza que meras palavras não conseguem descrever. Léo compreendeu. Ou talvez não. Na época, os sentimentos de Léo eram tão complicados que suas palavras perdiam a forma. Onde encontrar um vocabulário para a agonia? Léo não sabia. Tudo o que ele sabia era que adorava Geórgia. Seus 12 anos de casamento foram os mais felizes de sua vida. Um espectador poderia ter descrito seu mundo como idílico. Léo era o vice-presidente executivo de uma firma de produção local. Claro, havia longos dias e lucros respeitáveis, mas seu maior prazer vinha de ser um homem de família que amava Cristo e que ia à igreja. 3 lindas filhas polvilhavam açúcar e tempero e um toque intenso de gentileza no mundo de Léo e Geórgia. A vida familiar girava entre esportes, vida na igreja, amigos e o conforto do lar. A posição e a renda de Léo garantiam uma boa casa e outras vantagens, incluindo viagens em família. Honestamente, era a vida dos sonhos. Se houvesse uma escala de 1 a 10 para a satisfação com a vida, Léo vivia no 11. E então aconteceu. A aflição nunca toca a campainha. Ela arromba a porta, sem ser convidada. Para Geórgia, a pancada veio com uma mamografia de rotina. É câncer, disse o médico, e começou a se espalhar dentro de você. Os anos seguintes foram opacos para toda a família. O câncer era agressivo, mas Geórgia respondia com otimismo corajoso. Léo, ver o sofrimento de sua esposa, arrepiava sua alma, como a geada em seu para-brisa após uma noite de inverno em Wisconsin. Ele queria ajudar, confortar, gostaria de poder trocar de lugar com sua esposa e poupar Geórgia desse sofrimento. Mas ele pouco podia fazer. Nunca em sua vida Léo se sentira tão impotente. Ele nunca tinha sido tão impotente. Por fim, os médicos perceberam que a artilharia pesada era a única esperança. Eles bombardeariam o câncer por meio de um transplante de medula óssea. Substituir a medula de Geórgia a deixaria perto da morte, mas os especialistas argumentaram que isso salvaria sua vida. Descer à morte para salvar uma vida, Léo pensou. As ironias abundavam, mas fazia sentido. Então Léo e Geórgia assentiram com os médicos. Os tratamentos funcionaram, pelo menos no início. Geórgia melhorou e por alguns anos parecia estar vencendo o câncer. No 4º ano de fato, Geórgia foi declarada livre do câncer. Como um inimigo conquistado, a doença foi afastada e vencida. Geórgia era uma sobrevivente. Dias felizes se seguiram enquanto as nuvens sombrias do medo e da ansiedade se dissipavam com as luzes promissoras. Pela primeira vez em anos, seu futuro era brilhante, mas o câncer pode ser traiçoeiro.
ocultando sua existência e concentrando suas forças em lugares imprevistos. Um ano depois, ele desencadeou um ataque ao fígado de Geórgia. Os médicos concluíram que não havia nada a ser feito. Depois de 6 anos lutando contra essa aflição, o corpo de Geórgia esgotou suas forças. O Senhor a chamou e Geórgia foi para casa. No funeral, Léo ficou sem palavras. Ele era um pai solteiro com 3 meninas, sem esposa, sem mãe, mas ainda com um trabalho exigente. Ele tinha um catálogo de perguntas sem resposta. A dor de ver Geórgia sofrer, de ver suas esperanças alimentadas e depois destruídas, de ver o câncer lentamente consumir sua alma gêmea. Ao final, parecia que a haviam perdido. Ele perdeu, ela perdeu. As crianças perderam também. Geórgia se foi e Léo estava ali, desamparado diante de seu túmulo. A essa altura, você já percebeu que este capítulo aborda o sofrimento e a aflição. Contudo, não faz de maneira convencional. Neste mundo, seu cônjuge sofrerá. Mas como você responde a esse sofrimento indesejado e inesperado pode ser a diferença entre um coração cínico e um momento decisivo de esperança. Quando seu cônjuge sofre, onde você está? Por que um cônjuge tem que ver seu melhor amigo ou sua melhor amiga sofrer? Todos nós já ouvimos sermões sobre sofrimento. Eles nos preparam, armam e encorajam para vales sombrios. Mas como nos preparamos para ver quem amamos sofrer? Não estou escrevendo apenas sobre a variedade de sofrimentos fatais, como os que George experimentou. E quanto a ataques de pânico, enxaquecas, doenças de Crohn, aborto espontâneo, depressão ou transtorno pós-traumático? Essas são apenas algumas das centenas de doenças que afligem as pessoas que amamos. Quando se trata de um cônjuge que sofre, a morte pelo menos encerra o pesadelo. Acordar todos os dias com o sofrimento contínuo de seu cônjuge faz com que a vida pareça cruel. A morte, pelo menos, dá uma chance de encerramento, mas um cônjuge que sofre machuca, involuntariamente, é claro, todos os que o amam. A vida se torna difícil. É uma associação bastante aleatória, mas eu me lembro de uma vez estar sentado em um cinema e ouvir um cowboy envelhecido em um velho faroeste dizer algo sobre o sofrimento que ficou gravado em minha mente por 40 anos. Morrer não é tão difícil para homens como você e eu, sussurrou o fora da lei Joseph Wales. O difícil é viver. Onde você está quando cada dia prolonga a aflição para quem você ama? Como você oferece esperança quando seu cônjuge está buscando um significado, muitas vezes lutando pela própria vida? Você é capaz de estar intencionalmente presente enquanto vive as piores partes na saúde ou na doença? Certamente, há maneiras tolas de um cônjuge reagir ao sofrimento. A Bíblia não faz rodeios ao contar algumas dessas histórias. Como Adão, alguns cônjuges ficam passivos. Adão foi passivo quando Eva mordeu a fruta, então ele tolamente aceitou-a também, devorando-a como um pacote de biscoitos recheados. Não, esse não era um sofrimento de quimioterapia ou de andar apenas com apoio. Esse foi um marco zero, onde tudo começou. Comer o fruto desencadeou miséria e agonia indescritíveis para o mundo. Como um tsunami, o pecado e o sofrimento assolaram a criação sem resistência. A mulher escolheu a desobediência, enquanto seu marido escolheu a inércia. E depois a desobediência também. Mostre-me um marido ou uma esposa que se move rapidamente em direção ao silvo da tentação, e eu lhe mostrarei um cônjuge que não está preparado para aquele momento. A queda nos lembra de que, quando um dos cônjuges experimenta o sofrimento por causa do pecado, o outro pode ser passivo e tentar encontrar alguém para culpar. Como a esposa de Jó, alguns cônjuges ficam cínicos. Em resposta ao extraordinário sofrimento de seu marido, a esposa de Jó deu um conselho memorável: amaldiçoa a Deus e morre. Jó, capítulo 2, verso 9. Ela entregou os pontos e foi embora. Honestamente, você pode culpá-la? Todos nós já passamos por momentos ruins, mas é improvável que algum de nós já tenha perdido de
todos os nossos filhos, já tenha perdido todos os nossos filhos, todas as nossas posses terrenas e nossa saúde física por causa de um ataque demoníaco direto. Tudo isso aconteceu com Jó. E quando isso aconteceu, o conselho de sua esposa foi basicamente: desista de Deus e cometa suicídio. A esposa de Jó nos lembra de que quando chega o sofrimento, alguns cônjuges se desesperam totalmente. Como Abrão, alguns cônjuges protegem a si mesmos. Ao entrarem no Egito, Abrão temeu sofrer se os egípcios soubessem que Sarai era sua esposa. Então Abrão disse a Sarai para mentir e informar a quem perguntasse que ela era sua irmã. Gênesis capítulo 12, versos 10 a 20. Descobrindo que Sarai estava disponível, o faraó a tomou como sua própria esposa. É um momento triste quando um herói bíblico prostitui sua esposa para salvar sua própria pele. Mas Abrão não pensou duas vezes antes de trocar Sarai por sua própria vida. Nos lembra de que quando chega o sofrimento, os cônjuges podem ser egoístas e imprudentes, até mesmo ao nível do abuso. Esses três exemplos bíblicos de como as pessoas se situam em momentos decisivos ilustram uma dura verdade. A maneira que reagimos quando o nosso cônjuge sofre diz muito sobre nossa compreensão do casamento. Não entendeu. Ele estava determinado a estar presente por Geórgia, a se tornar uma voz de afeto irrestrito enquanto ela permanecesse viva. Ele reorganizou seu trabalho para que pudesse estar em todas as idas ao médico. Quando a quimioterapia começou, Geórgia perdeu peso, perdeu sua energia e, finalmente, perdeu seu lindo cabelo. De vez em quando, Geórgia dava uma olhadela de lado em seu corpo no espelho. Ela se sentia como uma personagem extraterrestre em um filme surreal de ficção científica, presa em um corpo cientificamente alterado para satisfazer algum roteiro estranho. Léo quase podia ver o que ela estava pensando. Intencionalmente elogiava seu novo penteado no estilo ralo e caindo no chão, super na moda. Garantiu a Geórgia que, para ele, suas verdadeiras belezas não apenas estavam intocadas, mas totalmente realçadas. E agora Geórgia se fora. Léo nunca considerou melhor do que qualquer um dos personagens bíblicos mencionados acima. Ele não tinha auréola ou pó de anjo para torná-lo mais santo. Em alguns momentos, ele lutou sentindo-se sozinho, ansioso e com medo. Mas Léo era um cara que entendeu que suas promessas de até que a morte nos separe seriam testadas pelo fogo. É apenas uma lógica simples. Um dos cônjuges acabaria sofrendo e morrendo primeiro. Léo sempre presumiu que seria ele, apesar da crueza e da realidade de sua agonia, de uma maneira distinta, mas inexplicável, ele se sentiu honrado pelo chamado de Deus para servir sua esposa até que ela falecesse. Estar lá desde o primeiro sim até o último adeus de partir o coração certamente trouxe tristeza, mas Léo agora podia ver que seu casamento maravilhoso terminara com beleza e completude. Quando seu cônjuge sofre, quem é você? Ver um cônjuge sofrer revela como definimos e personificamos o amor. Léo entendeu que amar significa sacrificar-se para servir a seu cônjuge sofredor. O sofrimento de Geórgia tornou-se, entre outras coisas, a vocação de Léo, subsequentemente, um momento decisivo para a sua vida. Sou inspirado por sua história, especialmente porque experimentei meus próprios momentos decisivos. Tempos em que Kim precisou de mim nos últimos 37 anos. E minha resposta foi, digamos, menos brilhante. Talvez você possa se ver em algumas de minhas falhas. Dave diligente. Esse Dave tem seus melhores momentos. Ele surpreende a si mesmo com explosões de simpatia e pequenos gestos de amor. As coisas que precisam ser feitas são devidamente concluídas. O problema é que o seu trabalho é exigente. Ele tem muitas responsabilidades. Mesmo com sua esposa sofrendo, o trabalho distrai e compete pela prioridade. Esse Dave pode confundir. Ele comparece apenas o suficiente para cumprir o dever de servir, mas nunca deixa o escritório suficiente para prover o que é realmente necessário, estar presente para um cônjuge em sofrimento. Depois há o Dave mártir, que
Kim está sofrendo e Dave está trabalhando bravamente para manter as coisas funcionando. Dave se vê como o servo silencioso, mas basta apenas uma carência para riscar a superfície. E esse Dave começa a fazer referências indiretas ao seu catálogo de sacrifícios. Para esse Dave, a mão esquerda e a direita devem sempre permanecer informadas sobre a atividade uma da outra. Claro, de forma sutil. Chamar a atenção abertamente parecia inadequado, como se Dave estivesse fazendo o sofrimento de Kim ser mais sobre si mesmo. Mas, na realidade, é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está aproveitando as aflições dela em uma celebração para si mesmo. Esse Dave usa o sofrimento de Kim para a sua própria glória. Em seguida, ao Dave a uma distância segura. Esse Dave fica em uma casa para servir. Ele atende Kim de maneiras louváveis, mas mantém uma distância entre ele e sua esposa sofredora. Afinal, quem realmente sabe até onde os germes podem se espalhar? Os atos de serviço de Dave visam, em parte, mantê-lo isolado do sofrimento de sua esposa. Claro, a Bíblia diz que o marido deve amar sua esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Mas Dave presume que sua infecção bacteriana na garganta não era o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando se dirigiu aos leitores originais. Que tal o Dave "Não vou deixar você contar sua história"? Esse Dave não permite que Kim conte sua história de sofrimento sem se incluir no relato. O sofrimento dela lembra uma situação semelhante de sua história pessoal. As tentativas de Kim compartilhar como está indo são cooptadas pelo instinto de David de relacionar todas as histórias de sofrimento a momentos em que ele sentiu o mesmo. Quer ele perceba ou não, esse Dave, na verdade, contribui mais para o sofrimento de Kim. A aflição original dela, agora combinada com o comportamento egocêntrico dele, torna cada vez mais difícil para Kim resistir a um impulso crescente de lhe infundir algum juízo com os tapas. Finalmente, ao Dave, prepare o testamento. Esse último Dave está presente, servindo e ajudando Kim em sua aflição. Mas sua reabilitação é obscurecida pelas preocupações de Dave com todos os sintomas. Cada vez que ela sente uma dor, Dave pesquisa para descobrir o que realmente significa. Seus medos, vagando livremente pelos campos selvagens de informações da internet, são imediatamente transmitidos a Kim. Com esse Dave, o sofredor e o ajudante trocam de lugar enquanto Kim o convence de que pode ser muito cedo para encomendar o caixão. O maior perigo desse Dave não é a presença de seu medo, mas a ausência de sua fé. Ele precisa de uma fé grande o suficiente para tirar os olhos de sua preocupação e voltar-se para as necessidades de sua esposa. Felizmente, Kim está disposta a esquecer seu sofrimento o suficiente para convencer Dave a desistir do desespero e ajudá-lo a se firmar sobre as promessas de Deus. Graças a Deus, Kim está por perto para ajudar Dave no sofrimento dela. O que esses Daves têm em comum? O egoísmo, o medo, a preocupação, a autoproteção, a ansiedade, a descrença, a confusão, o exagero, o servir a si mesmo, a perplexidade, a inquietação. Todos representam oportunidades perdidas por causa de uma agenda pessoal. Você conhece algum desses caras? Talvez um deles olhe para você no espelho todas as manhãs. Admita, não é nada fácil servir a um cônjuge sofredor. Não quando o ajudante é um pecador. Quando seu cônjuge sofre, o que você deve fazer? Então, falando de maneira prática, o que podemos fazer quando vemos nosso cônjuge em aflição? Primeiro, esteja presente. Pessoas que sofrem se sentem sozinhas. Às vezes, há a tentação de acreditar que ninguém consegue entender como se sentem ou o que estão vivenciando. Em contrapartida, a pessoa que deseja ajudar seu cônjuge geralmente presume que sabe exatamente o que a outra pessoa está sentindo. Nesses momentos, a palavra de Tiago 1,19 o ajudarão a oferecer o apoio necessário. O homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Os 3 amigos de Jó acertaram em cheio, até que abriram a boca. Eles mereciam aplausos de pé pelo primeiro ato de sua apresentação.
Eles apareceram, sentaram-se e não disseram nada. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Jó 2:13. Deus entende a importância de ouvir. É por isso que ele nos chama a orar. Filipenses 4:6. Apresente-se, sente-se e ouça bem. O ponto nesse momento não é a poesia de suas palavras, é a sua presença. Então, quando a conversa começar, faça algumas perguntas e ouça as respostas. Os sofredores muitas vezes não entendem suas circunstâncias, por isso precisam saber que você ouviu o que está em seu coração. Intervir com perguntas aumenta a clareza e alimenta sua empatia. Você pode perguntar: como você está se sentindo? Bem básico, certo? O que ajuda a aliviar sua dor ou o que ajuda a aliviar a sua dor ou sofrimento agora? Como está sua alma? Como posso orar por você? Você está sendo tentado de alguma maneira em relação à qual eu posso ajudar? De que forma você sente a presença de Deus nesse exato momento? Em que passagens a palavra de Deus tem lhe oferecido esperança ultimamente? O sofrimento é uma janela para a alma. Ouvir bem o ajuda a espiar pela janela para descobrir onde a dor é sentida e onde a fé está sob ataque. Segundo, confie em Deus para usá-lo. Você já se sentiu muito incapaz de ajudar seu cônjuge quando ele sofria? Talvez você não compreenda totalmente a extensão de sua dor ou a natureza de sua aflição. Não se preocupe, você acabou de encontrar a primeira qualificação para ser uma voz útil. Deus se agrada em usar pessoas fracas. São pessoas super confiantes, como os coríntios, que se mostraram problemáticos. Paulo os lembra de que uma fonte inesgotável é prometida para aqueles que procuram confortar outros. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 6. Paulo diz que eles podem consolar os que estiverem em qualquer angústia, com o mesmo conforto que receberam de Deus. A igreja de Corinto é um público incomum para essa lição. Eles se viam notavelmente mais maduros e preparados para as complexidades da vida e da liderança. No entanto, para Paulo, eles ainda usavam fraldas. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 4 e capítulo 5, verso 1. Por isso, não pensamos neles como aqueles com quem Paulo falaria sobre consolar outros. Como evidência de sua imaturidade, essa igreja acreditou em mentiras, tolerou tolos, seguiu impostores, exaltou-se desinibidamente e, no final das contas, traiu Paulo a favor de líderes mais na moda. Mas Paulo tinha uma queda por esses cabeças de vento. O egocentrismo dos coríntios dificultava que eles soubessem como cuidar uns dos outros quando sofriam. Aí está o ponto de contato para cuidar de seu cônjuge sofredor. Ao consolar os coríntios, Paulo pôde lançar mão do conforto que já receberam. Ao confortá-los, ele o fez a partir da experiência. Ele foi capaz de usar o conforto de Deus não apenas para ter esperança pessoal, mas com o propósito de passá-la adiante. Lembra-se do que ele disse? Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Verso 6. Deus, às vezes, nos dá aflição para fornecer conforto e compaixão a outras pessoas. Repetindo,
Deus, às vezes, nos dá aflição para fornecer conforto e compaixão a outras pessoas. Você está absorvendo isso? Deus está sugerindo que algumas de nossas aflições têm um propósito maior em vista: ajudar outros que sofrem. Deus está tão disposto a ajudá-lo a cuidar de seu cônjuge que preparou alguma aflição no passado para você. Você se lembra qual foi? Você esteve inexplicavelmente doente? Você lutou contra a depressão, sofreu com uma perda inesperada ou teve seu senso de segurança quebrado? Lembro-me de quando Deus desvelou isso para mim. Foi um tranco como trocar de marcha sem a embreagem. A vida cristã não é apenas uma coisa entre mim e Deus. Ele não está em busca de menos consumidores de conforto, de meros consumidores de conforto. Somos chamados a ser fornecedores de conforto. Um povo que leva o conforto que recebeu na aflição e o repassa a outros, a começar por nosso cônjuge. Deus nos preparou para esse momento para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Verso 4. Terceiro, lembre-se dos círculos. Você se lembra dos círculos sobrepostos no capítulo sobre imperfeição? Um cônjuge sofredor pode experimentar idas e vindas pelos círculos enquanto procura respostas para sua dor. O sofrimento amplifica todas as influências sobre nossas vidas. Nossos medos, nossa criação, nossas predisposições genéticas e até mesmo a influência demoníaca. Quando um médico sussurra um diagnóstico de câncer, o coração imediatamente luta contra o medo, o inimigo ataca com mentiras e a aflição pode revelar uma fraqueza genética. No trauma dessa notícia, todos os círculos sobrepostos começam a girar. Em última análise, o maior serviço que podemos prestar ao nosso cônjuge é lembrá-lo do maior círculo, o Deus da providência. Sua graça sustenta tudo. Ele supervisiona todos os eventos e os conduz para o nosso bem. Pense em Léo. O que ele deveria ter dito a Georgia enquanto ela estava indefesa sob o poder do câncer, imaginando o que aconteceria com suas filhas? O que pode ser dito a Léo no momento em que ele se pergunta se consegue reorientar sua vida e mentalidade o suficiente para criar três filhas sozinho? Cada pessoa que sofre processa sua experiência de maneira diferente. Às vezes elas fazem perguntas lógicas, outras vezes a dor distorce a sua realidade e elas ficam perdidas. Você está lá para ajudar a apontar para a direção certa. No fim das contas, o maior conforto que um sofredor pode receber não é horizontal, eu entendo, mas vertical. Deus entende e Ele está trabalhando. E o entendimento de Deus não é teórico. Ele não apenas imagina qual pode ser o impacto ou obtém informações de segunda mão sobre os efeitos colaterais para que possa reagir de forma adequada. Ele realmente conhece. Os sofredores costumam ver o papel de Deus em seu sofrimento como de um oleiro. E o vaso de barro e às vezes o quebra. O oleiro segura o martelo e nunca sente seus golpes. Os sofredores precisam saber que nosso Deus crucificado é diferente. Cristo, ele conhece nossa dor. E é isso que torna sua providência tão confortante. Lembro-me disso cada vez que cantamos o hino clássico de William Cowper. Deus se move de maneira misteriosa. Ó santos temerosos, tenham coragem renovada. As nuvens que vocês tanto temem estão cheias de misericórdia e se quebrarão em bênção sobre sua cabeça. Quarto, compartilhe a história de Deus. A história de Deus toca nosso sofrimento na pessoa de Jesus Cristo. O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, segundo aos Coríntios 1:3, enviou seu Filho para garantir que seu povo experimentasse sua misericórdia perene e conforto indestrutível, não em teoria, mas de maneiras pessoais e tangíveis. Cristo levou os pecados que cometemos e aceitou a punição que merecíamos para oferecer uma misericórdia que não podemos compreender. Se as boas novas passassem por aí, já seria espetacular. Mas tem mais.
Deus poderia ter resolvido o problema do pecado sem tratar os efeitos do pecado e do sofrimento que afetam nossa vida diária. Mas Ele é bom demais para isso. Ele nos consola em nossa aflição com um consolo disponível por causa de sua própria dor. Cristo foi injustamente acusado, publicamente envergonhado, horrivelmente espancado, terrivelmente crucificado e divinamente abandonado na cruz. Todo o conforto foi retirado de Cristo para que pudéssemos ser confortados, bem como ser capazes de confortar uns aos outros. Volte e leia essa última frase novamente. É muito importante. Alguém que você ama pode precisar dela agora. Se não, você pode precisar dela em breve. Uma necessidade primordial entre os sofredores é ouvir a história de Cristo, saber que ele passou por isso. Ele sabe como nos sentimos e está perto. Ele tem um plano. Quando as torrentes de aflição e ansiedade nos engolem, compartilhar a história de Deus nos mantém amarrados ao porto em vez de à deriva sem leme. Existe um instinto humano reflexivo, profundo em nosso DNA, de recorrer às pessoas quando nossas almas estão sobrecarregadas. Essa é a variedade de conforto de carne e osso. Você já sentiu isso? Você já sentiu isso e seu cônjuge também. Queremos conversar, encontrar uma caixa de ressonância, abrir nosso coração, encontrar alguém, qualquer um, com quem possamos compartilhar nosso fardo. Mas para que o conforto seja duradouro e significativo de maneira definitiva, ele deve brotar primeiro de uma fonte eterna. O Deus que ama, que vem, que sofre, que morre, que ressuscita munido de graça e conforto para ajudar a alma sofredora. E que fonte infinita de conforto ele é. Não muito tempo atrás, Kim e eu fomos a Wakula Springs, o local da maior caverna subaquática dos Estados Unidos. Essa fonte jorra cerca de 1 bilhão de litros de água por dia. Pensar nesse dado imediatamente travou meu cérebro. É um suprimento infinito. E essa é a mesma ideia que Paulo transmite aos Coríntios. Em nosso Deus, que sofreu por nós e conquistou o conforto da ressurreição, agora temos um suprimento infinito. Se queremos ajudar nosso cônjuge, vamos orientá-lo não apenas a compartilhar suas histórias conosco, mas também a meditar na história de Deus, a fonte de infinito conforto. Finalmente, procure a oportunidade de Deus. Um cônjuge sofredor pode deixar-nos introspectivos. É compreensível. Sua condição nos atinge em cheio, perturba nossos ritmos e realidades e nos preocupa enquanto tentamos encontrar um novo normal. Em tempos assim, nosso mundo pode facilmente se tornar centrado nas aflições. Estamos constantemente falando sobre o problema, pesquisando o problema e atualizando outras pessoas sobre o problema. Conversas assim são essenciais, principalmente no início de uma provação, quando marido e mulher devem entender o que está acontecendo e precisam de tempo para processar. Muitas vezes, porém, o problema consome uma quantidade cada vez maior de espaço de conversação e ficamos introspectivos como casal. Começamos a viver uma vida fissurada na solução do problema, rapidamente esquecendo-nos do plano divino em ação em nossa dor. Mas as provações nunca são estéreis. Elas chegam recheadas de uma oportunidade inesperada. Há uma enfermeira em processo de divórcio no consultório médico que você frequenta? As pessoas estão se abrindo para você sobre seus medos depois de ouvir sobre a aflição de seu cônjuge? Você está descobrindo que sua provação ou a condição de seu cônjuge realmente serve para fazer as pessoas se aproximarem de você? Quando um cônjuge sofre, podemos esperar por uma experiência vital. Deus coloca oportunidades extraordinárias no centro do sofrimento. Meu amigo Scott morava no Canadá com sua esposa Jeanne, uma mulher adorável que sofria de doença renal crônica. Há alguns anos, o estado de Jeanne parecia ter melhorado o suficiente para fazer uma viagem aos Estados Unidos. No voo de ida para Denver, porém, Jeanne desmaiou e caiu perto da cozinha do avião. Ela precisava de atenção médica urgente.
Horas depois, os médicos informaram a Scott e Jeanne que a condição dela havia piorado rapidamente. Essa má notícia foi acompanhada de uma declaração alarmante. Jeanne não podia ser transferida. Ela não poderia voar, não poderia voltar para o Canadá. Ela precisava de cuidados imediatos. No Colorado, Scott e Jeanne apenas se entreolharam. Não poderia estar acontecendo. Como moravam no Canadá, eles não tinham plano de saúde nos Estados Unidos. Para complicar ainda mais as coisas, eles ainda tinham o pagamento da hipoteca em Toronto. Então, sua única opção de moradia era de mudar para o porão de um parente. Contudo, Scott e Jeanne já carregavam as cicatrizes dos tempos difíceis. Sabiam que Deus insere seus propósitos em nossa dor. Assim, quando Jeanne começou seu tratamento, eles esperaram juntos em Deus. No terceiro mês da aprovação, algumas famílias que sabiam que Scott fora pastor de uma igreja o abordaram para iniciar um estudo bíblico. Ele e Jeanne conversaram e ambos sentiram fortemente que Deus estava abrindo uma porta para Scott servir dessa forma. Nos meses seguintes, o estudo bíblico cresceu. As pessoas experimentaram Deus de maneiras significativas. Os participantes do grupo começaram a perguntar: será que esse estudo bíblico deve se tornar uma plantação de igreja? Nessa situação em que a loucura era o novo normal, Scott e Jeanne pensaram: por que não? Porque um casal de refugiados canadenses sem dinheiro e com muitas aflições não deveria plantar uma igreja na cidade de conexão em que seu voo de retorno foi abruptamente interrompido? A linha divisória entre a vontade de Deus e a loucura absoluta costuma ser traçada diretamente por meio da nossa fé. Scott e Jeanne entenderam isso. Eles sabiam que sua situação parecia coisa de um reality show, mas confiaram em Deus e deram início à City Church. Sim, eles seguiram a direção de Deus. 3 meses após o início, a nova igreja conseguiu comprar o prédio onde se reuniam. Menos de um ano depois, Scott e os outros líderes empossaram um novo pastor líder. Por quê? Porque 18 meses após a sua parada inesperada, Jeanne foi liberada para viajar. Scott e Jeanne poderiam ir para casa. Imagine só, enquanto tiravam a última mala do porão, Scott e Jeanne não deixavam para trás apenas uma história louca de uma conexão que virou uma provação. Deixaram para trás uma nova igreja, novos amigos, que aprenderam a amar e uma cidade onde tiveram um momento decisivo. Uma lição para todos nós. Coisas incríveis podem acontecer quando olhamos além do nosso sofrimento, para ver o que Deus pode estar fazendo. Uma última coisa. Quando Scott me contou essa história, ele quis expressar claramente o momento mais precioso de toda a experiência. Na véspera da primeira reunião pública da City Church, Scott entrou no porão da casa onde Jeanne tinha acabado de encontrar uma mensagem no Facebook anunciando o primeiro culto. Quando ele abriu a porta, encontrou sua esposa chorando. Quando perguntou por quê, Jeanne, com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse: a única razão de você estar aqui é porque eu fiquei doente. Porque eu fiquei doente, tem uma igreja começando amanhã. Se esse foi o preço a pagar, então valeu a pena. Se você está lendo isso e seu cônjuge está sofrendo, ou se você é quem está sofrendo neste exato momento, lembre-se sempre, há propósitos e oportunidades no sofrimento que não podemos começar a entender neste lado da eternidade. Por enquanto, não precisamos compreendê-los, precisamos apenas nos preparar para eles. Caro leitor, seu cônjuge está sofrendo agora? Procure a oportunidade de Deus. Léo e a vida. Vários anos se passaram à medida que Léo aprendia a navegar no mundo de viúvos e pais solteiros. A tristeza batia com frequência, mas Léo tinha uma boa igreja e um mundo ocupado. Por fim, as nuvens se dissiparam e o sol raiou. A chegada da luz coincidiu com uma fonte inesperada e deliciosa de conforto. Um domingo, durante um culto bastante comum na igreja, Léo conheceu uma mulher chamada Rhonda. Com o passar do tempo, Léo e Rhonda descobriram que tinham muito em comum. Para começar, os dois perderam cônjuges, mas havia mais. Ambos eram pais solteiros com filhos em casa. Ambos eram profissionais e ambos carregavam as cicatrizes emocionais
de verem sempre um espaço vazio na mesa da família. Nada foi coreografado ou arranjado. Léo e Rhonda gostaram um do outro e começaram a reorganizar suas agendas para passar mais tempo juntos. Eles falaram sobre o passado, suas dores e as maneiras incríveis como Deus os surpreendera. Não demorou muito para que eles falassem sobre o futuro também, o futuro deles. Um ano depois, Léo e Rhonda se casaram. Os dois meninos de Rhonda se mudaram para uma nova casa com as três meninas de Léo. Bem-vindos a The Brad Bunch, parte 2. Os caminhos de Deus são misteriosos. Léo e Rhonda se conheceram apenas anos depois de que seus cônjuges se foram. Mas ambos sabiam que o tempo de Deus era perfeito, e nos momentos em que tudo parecia perdido, Deus estava presente para confortá-los. Inicialmente, seu sofrimento tinha um gosto amargo, mas Deus trabalhou por meio desse sofrimento de forma que, no final das contas, Léo e Rhonda pudessem experimentá-lo com doçura. Já se passaram 19 anos desde que Léo e Rhonda subiram ao altar e disseram sim pela segunda vez. Os anos que se seguiram foram cheios de felicidade conforme aprendiam a deleitar-se no conforto de estarem juntos. No entanto, vivemos em um mundo caído, em que o sofrimento diminui, mas não se vai. Dessa vez, ele bateu na porta de Léo. 2 anos atrás, Léo começou a apresentar alguns sintomas imprevistos. Durante um cruzeiro com Rhonda, ele teve dificuldade em levantar uma das pernas para subir uma escada. Os oceanos deixam as pernas das pessoas milhares de anos. Então ele pensou que não fosse nada. Mas chegando em casa, o problema continuou. Na verdade, piorou. A força das pernas de Léo decaiu rapidamente. Os médicos foram consultados e o diagnóstico estava entre um distúrbio autoimune e algo muito pior, esclerose lateral amiotrófica. Cada diagnóstico trazia complicações, mas o segundo atacava seus medos como tigres famintos vagando por Serengeti. Os meses seguintes foram encorajadores. Primeiro, Léo mancava. Em seguida, veio a bengala. Ele completou sua fisioterapia e suportou uma série de procedimentos dolorosos. Mas as coisas pioraram e Léo acabou precisando de um andador. Se não houver mudança, Léo suspeita que uma cadeira de rodas virá logo adiante. Rhonda lamenta a perda da mobilidade do marido. Duas das alegrias da vida eram viajar e fazer trilhas, ambas agora impossíveis por causa da deterioração da condição de Léo. Rhonda serve Léo de maneiras heróicas. Ela é uma voz de encorajamento da mesma forma que Léo foi durante a quimioterapia de Geol. Rhonda reconhece que uma batalha espiritual acompanha cada aflição física, por isso é rápida em lembrá-lo da bondade de Deus. Eles oram juntos e ainda gostam de abrir sua casa para outras pessoas. No passado de dores, Rhonda se identifica alegremente com os medos de Léo. Como um homem familiarizado com a aflição, Léo faz o mesmo por Rhonda enquanto ela medita no diagnóstico incerto pairando como uma nuvem ameaçadora sobre sua vida. Quanto tempo eles ficaram juntos? Não se sabe. Mas de uma maneira bela, eles agradecem a Deus por suas aflições do passado. Eles foram preparados para a incerteza presente e a glória futura. Em um mundo caído, em que não temos controle sobre a chegada de más notícias, segundo aos Coríntios 1, se torna uma promessa que faz toda a diferença. Guardado nessa passagem está um lembrete de que nosso cônjuge nunca precisa sofrer sozinho. Deus nos conforta em nossas aflições. Ele nos preparou para esse momento decisivo. A graça de Deus é suficientemente vasta para nos preparar para cada vale sombrio, para cada provação que pode tentar e afligir quem amamos. A graça de Deus preparou Léo para cuidar de Geórgia até sua partida. Agora fortalece Rhonda para a incerteza do futuro de Léo. Eles enfrentam esse futuro juntos, sabendo que Deus os confortou e os preparou para confortar um ao outro. E nessa condição, carregando cicatrizes do passado e brilhantes esperanças para o amanhã, eles permanecem juntos até que a morte os separe. Momento decisivo 5. Quando o seu cônjuge sofre. Quando você se casa com alguém, está comprometido com o bem-estar da pessoa. Suportar nosso próprio sofrimento pode trazer escuridão e humilhação,
mas ver um cônjuge sofrer multiplica a nossa angústia. A decisão pela verdade. Responderei ao sofrimento de meu cônjuge com determinada autoproteção, mantendo sua dor a uma distância segura, ou estarei presente, ouvindo, procurando ser empático e mostrando compaixão? Custo exigido. Apontarei o dedo secretamente para meu cônjuge, culpando-o pelos custos que seu sofrimento impõe a mim? Ou reconhecerei que nosso bom Deus ordenou este tempo e que minha resposta ao sofrimento revelará meu próprio coração? A oportunidade de exaltar a Deus. Deixarei que a inconveniência que sinto por servir meu cônjuge sofredor cabe em meus comentários e atitudes? Ou me lembrarei de quem em Cristo, o qual sofreu por nós e recebeu o conforto da ressurreição, temos um suprimento infinito de conforto? Isso edifica a alma. Serei um consumidor de conforto, ocupado exclusivamente com minhas próprias feridas, mas cego para o sofrimento dos outros? Ou serei um fornecedor de conforto, levando esse conforto que recebi de Deus aos outros, a começar por meu cônjuge? Como isso define nosso destino? Responderei com um coração cínico, cedendo ao desespero total? Ou responderei com uma esperança sublime, recebendo o conforto de Deus em minha aflição, para que eu possa então fornecer conforto e compaixão ao meu cônjuge? Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.